Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de gramática e agora a gente vai por uma sequência de 6 vídeos falando do Perfect Tenses, né? E a gente vai começar pelo Present. Então a gente vai modificar um pouquinho a sequência, em vez de falar Past, Present, Future, a gente vai começar pelo Present, depois a gente vai para o passado e depois para o futuro. Então vamos lá, vamos começar com a explicação do Present Perfect Continuous. Então, vamos lá para a explicação do Present Perfect Continuous e para isso eu montei um roteiro, tá? Nele eu vou explicar Perfect em geral, depois Perfect Continuous, depois eu vou para a estruturar a sentença do Perfect Continuous e daí depois começa a explicação mais detalhada dele, né? Para começar a explicar eu vou entrar na ideia principal do Present Perfect Continuous e depois uma comparação entre o Present Perfect Continuous com o Present Continuous. Depois de entender tudo isso, a gente vai para alguns usos do Present Perfect Continuous. Então vamos lá, começar com a ideia do Perfect, né? Então, a ideia sempre vai ser assim, se eu tenho Past Perfect, Present Perfect ou Future Perfect ou Continuous, né? Esse nome Past ou Present ou Future não está lá à toa. Então, se é Past Perfect Continuous, é porque eu estou falando sobre o Past. Se é Present Perfect ou Present Perfect Continuous, é porque eu estou falando sobre o Present. E se o nome é Future Perfect ou Future Perfect Continuous, é porque eu estou falando sobre o Future, tá? Então, Past Perfect Continuous, if the name of the tense is past, it's because it talks about the past. No Present Perfect Continuous, if the name of the tense is present, it is because it talks about the present. E a mesma coisa no future, if the name of the tense is future, it's because it talks about the future. Essa explicação ela é muito importante para entender o funcionamento do perfect, principalmente no present perfect, ok? Mas também vale para a ideia ali de todos eles. No Perfect Continuous também é a mesma coisa. Se eu tenho Past Perfect Continuous e o nome Continuous está lá, esse nome não está lá à toa. Ele vai falar, então quando eu falo no Present Continuous, eu não falo sobre uma ação em progresso now, naquele momento, no presente. Então, no Continuous desses daqui, eu também estou falando sobre uma ação em progresso num determinado momento. Quando? No passado, ou no presente, ou no futuro. Depende se você estiver falando do Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous ou Future Perfect Continuous. Então é assim, Past Perfect Continuous, if the name of the tense is continuous, it's because the action is not finished in the respective moment in the past. E a mesma coisa vale para o Present e para o Future, ok? Bom, a estrutura. Como é que é a estrutura do Present Perfect Continuous? Eu tenho You have been teaching English for 12 years. You, subject, auxiliary, have, verb, been teaching. Então é uma construção com 2 verbos. Object, English, time, for 12 years. Então se essa é a sentença positiva, a pergunta, eu inverto a posição dos auxiliares e do sujeito. Então, have you been teaching English for 12 years? E para fazer a forma negativa, eu coloco o not entre o auxiliar e o verbo. You have not been teaching English for 12 years. Uma coisa que eu vou colocar já agora, mas aí depois, durante o vídeo, vocês vão reparar, é que, por exemplo, You have been teaching English for 12 years. Eu poderia até colocar You have been teaching English at school for 12 years. At school, place, e for 12 years, time, eles não são assim essenciais para fazer com que uma sentença seja correta. O que é essencial é o sujeito, o auxiliar, o verbo e o objeto. Ele sempre tem que estar lá na sua sentença, tá? Então, nos exemplos que eu vou, depois nas explicações, eu vou retirar o local, principalmente, e o tempo. Eu vou brincar muito com vocês com a falta desse tempo, para a gente poder entender, ok? Bom, essa é a estrutura, porém,
eu tenho esses elementos aqui no Present Perfect Continuous. Então, o pronome I, we, you and they, eu tenho um auxiliar have. Auxiliar have. Então, have trabalhando como auxiliar, não como verbo. E he, she and it com auxiliar has. Tá? E como é que eu faço a forma negativa? Auxiliar mais not. Né? Então, have not or has not. I have not been playing football, por exemplo. He has not been playing football. Eu posso contrair? Posso. Tá aqui, ó. Haven't e hasn't. I haven't been playing football. He hasn't been playing football. E os verbos? É sempre been. Isso aqui nunca vai mudar. Carimbo, pimba, nunca muda. E o verbo ing, que é o verbo com que você quer se referir, que vai alterar o tempo todo, né? Então, he has been, e muda aqui o verbo que você quer falar. I have been, e muda para o verbo que você queira falar. Bom, vamos lá. Então, a ideia agora do Present Perfect Continuous, né? Como já coloquei um pouco anteriormente, ele fala sobre uma ação que começou no passado e continua até agora, tá? Ou seja, uma ação em progresso nesse momento. Então, se eu for colocar o Present Perfect Continuous numa linha do tempo, eu vou ter aqui, ó, past, o future, o now, a minha ação em progresso que começou aqui, no meu caso, no meu exemplo, 12 years ago, ela começa e continua e passa pelo now e vai continuar um pouquinho mais para o futuro, pelo menos, né? Então, the main idea of the present perfect continuous, to talk about an action which started in the past and continues to the present. I have been teaching English for 12 years. E aqui é a minha linha do tempo. Uma ação em progresso agora, né? Olha lá. Uma ação em progresso agora que começou lá no passado. E o que é o present continuous? Né? Então, present perfect continuous, to talk about an action which started in the past and continues to the present. E o que é o present continuous? To talk about an action which started in the past and continues to the present. Mesma explicação. Olha lá, ó, eu vou até jogar aqui para cima. Se eu jogasse um em cima do outro, olha lá, é a mesma explicação, tá? Então, qual é a real diferença entre o Present Perfect Continuous e o Present Continuous? Um vai olhar para a tua ação e o outro vai olhar para o seu period of time. Então, o Present Continuous foca na ação que você está fazendo e o Present Perfect Continuous enfatiza o período de tempo que você vem fazendo essa ação, né? Então, Present Perfect Continuous, it emphasizes the period of time. Present Continuous, it emphasizes the action. Vamos ver como é que isso aí funcionaria. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação. Eu ensino inglês há 12 anos. Então eu vou construir essa ideia tanto no Present Perfect Continuous quanto no Present Continuous, tá? No Present Perfect Continuous eu vou enfatizar o período de tempo e no Present Continuous eu vou enfatizar a ação. Então vamos ver como é que funcionaria. No Present Perfect Continuous, emphasizes the period of time, eu colocaria I have been teaching English for 12 years. Então eu enfatizo, eu não preciso enfatizar falando, mas a ideia que eu transmito, eu já olho para o período de tempo. I have been teaching English for 12 years. Agora eu poderia usar o Present Continuous. Ele emphasizes the action. I am teaching English now. I am teaching English now. Então eu olho para o verbo. I am teaching English now. Tá? Agora vamos ver. Então isso aqui ficou interessante porque ele assim, eu coloquei dos dois jeitos, um enfatizando o período de tempo, o outro enfatizando a ação. Mas vamos ver essa outra situação aqui. A ação de trabalhar por uma semana. Então, trabalhar por uma semana. No Present Perfect Continuous, ele emphasizes the period of time. Já falei, né? Então, vamos enfatizar o período de tempo. I have been working for this nice company for 1 week. I have been working for this nice company for 1 week. Então, eu estou enfatizando o período de tempo.
E o Present Continuous eu vou enfatizar a ação. I am working for this nice company now. I am working for this nice company now. Então, um vai enfatizar o período de tempo e o outro vai enfatizar a ação. Então, você utilizar o Present Perfect Continuous ou o Present Perfect é uma escolha basicamente... o Present Perfect Continuous ou o Present Continuous vai ser uma escolha do falante, de quem está falando. Se ele quer enfatizar o período de tempo ou se ele quer enfatizar a ação. A única preocupação que ele tem que ter é fazer a estrutura correta e colocar o tempo, a time expression correta também. Então não vai misturar uma coisa com a outra, daqui a pouco a gente vai ver isso daqui na sequência. Então vamos ver uma outra situação. Present Perfect Continuous versus Present Continuous, an action in progress, não é? Então vamos lá, eu tenho aqui uma ação em progresso, eu tenho uma situação que eu posso usar com uma sentença bem simples, sem place, sem time expression, colocar they are playing football and they have been playing football. Qual dos dois está certo? Olhando para essa situação, qual dos dois estaria certo? They are playing football ou they have been playing football? Ambas as situações estão certas. Posso usar qualquer uma, acabei de falar. Depende do que você quer enfatizar. Você quer enfatizar a ação ou você quer enfatizar o período de tempo? Tá? Então agora você depois vai colocar o período de tempo que você quer, se você quiser colocar também. Então eu poderia, na mesma situação, colocar they are playing football now, ok? Ou they have been playing football for 1 hour. Ok, também. O que eu não posso fazer é they are playing football for 1 hour, não. Ou they have been playing football now. Eu não posso fazer isso. Então, se eu escolho o present continuous, eu quero enfatizar a my action, eu tenho que colocar o time expression correto, que seria now, right now, at this moment, alguma coisa que pontue esse momento. E se eu quiser colocar o present perfect continuous, que enfatiza o período de tempo, eu tenho que colocar um período de tempo, eu tenho que falar sobre o período de tempo. For 1 hour, since 1 hour ago, e aí vai. A gente vai ver essas expressões um pouco mais para frente também. E isso daqui foi para falar sobre uma ação em progresso. Porém, eu também posso falar sobre um hábito, né? Então, a habit in progress. A habit in progress. Então, falando aqui também a diferença no present perfect continuous, eu posso colocar essa habit in progress basic sentences in 3 ways. Eu posso usar aqui he plays for Barcelona, he is playing for Barcelona, he has been playing for Barcelona. Qual das 3 está correta? Quando eu olho para, na verdade, numa situação, mas uma figura representativa do hábito que eu estou querendo representar para vocês. Qual das 3 estaria correta? Todas as 3 também. He plays for Barcelona, sem problema. He is playing for Barcelona, sem problema. E he has been playing for Barcelona, também sem problema. Qual é a diferença? O que você quer expressar. Então aqui eu estou falando sobre um hábito. Aqui, até certo ponto, também eu posso usar o present continuous também para falar sobre um hábito. Ou eu posso ter usado isso aqui para falar sobre uma ação em progresso naquele momento, né? Mas como eu estou colocando a habit in progress, eu também posso colocar o present continuous como um hábito. E he has been playing football for Barcelona, enfatizando o período de tempo. Preciso colocar os períodos de tempo, a time expressions depois? Não é uma regra. Eu posso omitir em algumas situações. Então, as 3 situações, as 3 expressões estariam certas. Porém, ao falar cada uma delas, eu vou estar me expressando de um jeito diferente. Então, vamos ver se eu colocar o time expressions depois dele, né?
He plays Barcelona every day. He is playing for Barcelona now. And he has been playing for Barcelona for 10 years. Então, de novo, as três estão corretas. O que eu não posso fazer é começar a misturar as time expressions usadas especificamente para cada tempo verbal e começar a misturar aleatoriamente entre eles, né? Então, colocar he is playing for Barcelona for 10 years, isso está errado. Ou he has been playing for Barcelona now, também está errado. He has been playing for Barcelona every day, também está errado. E aí vai, tá? Então, assim, time expression eu vou utilizar com o meu tempo verbal que eu escolho. Então, time expression correto para o tempo verbal correto. Eu tenho que fazer a linkagem correta entre eles. Não posso fazer aleatoriamente qualquer link ali. Tá? Então, assim, qual é a conclusão que eu consigo chegar do Present Perfect Continuous e do Present Continuous? For one specific situation, it's going to be up to you to choose between present continuous or present perfect continuous. If you want to emphasize the action, use the present continuous with its correct structure. If you want to emphasize the period of time, use the present perfect continuous with its correct structure. Então, quem vai escolher entre o present continuous e o present perfect continuous é você. Porém, ao decidir utilizar o present continuous, utilize a estrutura correta do present continuous e o time expression correto para ele. Se utilizar o present perfect continuous, utilize a estrutura correta do present perfect continuous e a time expression correspondente ao present perfect continuous, tá? Vamos fazer uma tradução? Não gosto de fazer traduções, mas eu acho que nesse momento e nos vídeos do Perfect, eu acho que eles vão ser muito importantes. Então vamos lá. Translation for an action verb. Então eu vou falar sobre uma ação, não sobre um hábito, sobre uma ação, né? I'm playing football, entre parênteses now. Como é que eu traduziria? Então já tá até aqui azul aqui, pequenininho, mas tente traduzir antes de ler ali azul. I am playing football now. Como é que você traduziria? I have been playing football for 1 hour. Como você traduziria? Então a gente tende a olhar para uma sentença e traduzir palavra por palavra, ou tentar manter uma estrutura de palavras que diferencie, não é? Mas em português, se a gente for traduzir de um jeito bem simples, eu tiver que escrever em português essa ideia, eu não preciso pensar em estruturas mirabolantes para poder fazer isso, né? Então, I'm playing football now. Eu estou jogando futebol agora. I have been playing football for 1 hour. Eu posso pensar, eu tenho jogado futebol há 1 hora, ou por 1 hora. Ou eu simplesmente posso falar, como todo mundo fala, eu estou jogando futebol há 1 hora, não é? Então a tradução do I'm playing football é eu estou jogando futebol, e a tradução do I have been playing football é eu estou jogando futebol. Ambos com a mesma tradução. A diferença vai ser no time expression que eu vou usar depois, né? Eu estou jogando futebol agora, present continuous, e eu estou jogando futebol há 1 hora, present perfect continuous, tá? Olha que interessante, né? Eu acho que o próximo já é... Ah, tá, pro hábito. Vamos lá pro hábito. I am teaching English now. Como é que você traduziria? E I have been teaching English for 12 years. Como é que você traduziria? Então, I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. I have been teaching English for 12 years. Eu tenho ensinado inglês há 12 anos. Eu ensino inglês há 12 anos, porque é um hábito. E eu estou ensinando inglês há 12 anos e eu tenho as minhas dúvidas em relação a essa tradução aí, tá? Mas vamos lá, então vamos retirar essa última, porque se eu tenho 3 jeitos de traduzir, eu não preciso usar a última, que é que mais poderia trazer algum problema. Eu posso usar uma das 2 primeiras. Como é um hábito, eu ensino inglês há 12 anos. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso daí em português, normalmente. Então você vê que eu coloco aqui, eu estou ensinando inglês agora, mas eu também posso falar, eu ensino inglês agora no Present Perfect Continuous. O que vai me fazer é usar o time expression correto
para eles, tá? Antes de entrar aqui na question, eu queria voltar um pouquinho e entrar aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Aqui, né? Então, aqui. Então, assim, teach English for 12 years. Teach English for 12 years. Imagina que você está lá procurando emprego numa escola de inglês e você ensina inglês há 12 anos. Quando você se apresenta, você prefere enfatizar o fato de que você ensina inglês e olhar para a ação? Ou você prefere enfatizar a situação de que você ensina inglês há 12 anos? Enfatizando o tempo de 12 anos, que é um tempo longo. Como você prefere? Você pode escolher. Então, como eu falei, é sua escolha. Depende do que você quer enfatizar. Você pode falar I am teaching English now. I am teaching English now. Nessa apresentação. Ou você pode falar I have been teaching English for 12 years. Então, quando você se apresenta, a pessoa que está ouvindo vai olhar para a sentença que você falou, ou para a ação, ou para o tempo. Então, nesse caso, eu prefiro enfatizar um tempo, né? 12 anos, pô, é um tempo considerável. Então, eu vou me apresentar falando, a minha escolha, tá? Eu vou escolher me apresentar falando Oh, I have been teaching English for 12 years. Então, minha escolha. Agora, se em vez de 12 anos eu tivesse aqui one week, uma semaninha, de novo, na hora de me apresentar, eu vou fazer minha escolha. Eu prefiro usar o present continuous e enfatizar a ação, ou eu prefiro usar o present perfect continuous e enfatizar o period of time? Qual vai ser a minha escolha? Então eu posso chegar à enfatização, ou nessa apresentação para poder arranjar um emprego numa escola de inglês, né? Ou I am teaching English now. Ou eu posso falar, oh, I have been teaching English for 1 week. Eu enfatizo o period of time. Qual seria a sua escolha? Eu escolheria a enfatização, porque uma semana dando aula de inglês não é nada, né? Então eu falaria, no, ou I'm teaching English now. E se a pessoa perguntasse, how long? Daí eu teria que falar por quanto tempo, né? Mas se fosse uma apresentação simples, eu falaria só sobre a ação. Então aí está a diferença, né? Running. I have been running for 1 minute. Pô, por 1 minuto, cara. Não é nada, né? Então fala que I am running. Ou I'm running now. Então é sua escolha, dependendo do que você quer enfatizar. Se é o tempo verbal, se é a ação ou se é o período de tempo, ok? Então vamos lá. Na question. Então essas até agora foram para estruturar as sentenças. Porém, às vezes daí você escolhe se você quer enfatizar o tempo ou você quer enfatizar a ação. Porém, às vezes você quer que alguém te responda enfatizando ou o tempo, o período de tempo ou a ação. Vamos esquecer um pouco agora a ação, porque é sempre present continuous, vamos enfatizar o período de tempo, the period of time. Como é que eu faço essa pergunta? Para extrair da pessoa uma resposta que ele enfatize period of time. Se eu quero saber o period of time, por quanto tempo, é how long. How long have you been teaching English? How long have you been running? How long have you been watching the video? E aí vai. So on. Então, how long... Vamos lá. Então, vamos lá. Present Perfect Continuous in a question. Present Perfect Continuous emphasizes the period of time, isn't it? And sometimes you want someone to emphasize the period of time in his or her answer. For that, you ask a question using how long. How long have you been teaching English? Essa é a pergunta, não é? Então, se alguém chegar para você, how long have you been playing football? How long have you been studying English? Qual vai ser a sua resposta? Na sua resposta, basicamente, você vai ter que usar uma de duas expressões, since ou for. If someone asks you a question using how long,
is because he or she wants you to emphasize the period of time in your answer. How long have you been teaching English? Then, in your answer, you can use for or since. Como você vai, quando você usa o for ou quando você usa o since? For plus a period of time. For plus a period of time. O que é um período de tempo, então? 12 anos não é um período de tempo? Uma semana não é um período de tempo? Então, 12 anos é um período de tempo. Ontem às 5 horas da tarde não é um período de tempo, é um ponto no tempo. Então, 12 anos, uma semana, a sua vida é um período de tempo. Então, for 12 years no caso, né? Então, vamos lá. Essa bolinha vermelha aqui é o meu period of time. Então, for 12 years. Agora, e o since? Since plus a moment in the past. O que é um moment in the past? 12 years ago. Ou 2008. Ou when I got married. E aí vai, tá? Então, eu vou olhar para esse... então, assim, o period of time é uma bolinha, é um conjunto, é uma bolinha, e a period of time é um ponto, né? Então, aqui, since 12 years ago. Isso aqui é... Bom, 12 years ago until now para poder representar o período de tempo. Since 12 years ago. Tá? Então, a estrutura do for, eu vou colocar logo depois do for um period of time, e a estrutura do since eu vou colocar um momento no passado. Esse momento pode ser representado por uma ação. Since I got married. Since I arrived at home. Ele pode ser determinado por um momento específico. 2008. Yesterday at 5 p.m. E aí vai. Ok? Ou eu posso usar aquele ago, né? 12 years ago. Então, 12 years é um período de tempo, só que se eu coloco o ago ali no final, eu transformo isso daí num momento lá no passado. Então, assim, how long have you been teaching English? For a period of time. I have been teaching English for 12 years. Aqui o period of time aqui. Eu tenho ensinado inglês por 12 anos. 12 anos é um period of time. Since plus a moment in the past. I have been teaching English since 12 years ago, since 2008, since I got married. Então, desde 12 anos atrás, 12 anos atrás é um ponto, né, no passado. 12 anos é um período, mas 12 anos atrás é um ponto no passado. Since, desde 2008, 2008 é um ponto lá no passado, e desde que eu me casei. Eu me casei num momento lá no passado, tá? Então essa daí é a estrutura das perguntas e das respostas do Present Perfect Continuous. Agora a gente vai começar a falar sobre o uso. Esse primeiro uso é basicamente tudo o que foi explicado até agora. Então, to talk about an action in progress in which you want to emphasize its period of time. I have been teaching English for 12 years, né? Então eu enfatizo o período de tempo. O período de tempo está aqui. A minha ação começou 12 years ago, passa por now e provavelmente vai continuar no futuro. To talk about an action which has just finished. Então eu posso também falar sobre uma ação que acabou naquele momento. Ele acabou ele é tão agora que eu ainda sofro as ações da ação. Por exemplo, correr. I have been running for 1 hour. Mas eu já parei. Mas eu tô ali ofegante. Eu tô ofegante, acabei de parar, faz 1 segundo que eu parei, eu não estou mais correndo. Porém, é como se eu ainda tivesse sofrido todas as consequências daquele running. Aí, o que acaba acontecendo? Vamos lá. Situation. You are running and as soon as you stop, still out of breath, you meet someone and then you say, I have been running for 1 hour. Daí eu tenho esse detalhe aqui, pessoal. Meu pessoal. As the action is finished, it wouldn't be wrong if you use present perfect, not the continuous form. But then you have to adjust the time expression. Então é assim,
como a ação já acabou, eu posso não usar a forma contínua, porque no fundo a ação não está mais em progresso. Eu posso usar o Present Perfect. Daí eu preciso adaptar toda a estrutura para poder usar o Present Perfect, não o Continuous. Eu posso usar o Present Perfect Continuous? Pode. Tanto é que está aí. I have been running for 1 hour, nessa situação. To emphasize a habit. Então, I have been playing football with my friends every Saturday for 15 years. Então, assim, eu poderia falar assim, I play football with my friends every Saturday? Poderia. Mas eu quero enfatizar isso daí como se fosse um hábito que já acontece há muito tempo. Daí eu uso o Present Perfect Continuous. I had been playing football with my friends every Saturday for 15 years. Daí eu enfatizo esse período de 15 anos, né? Details. Check that if the person wants, he can only talk about the habit without emphasizing the period of time. I play football with my friends every Saturday. Então eu não enfatizo o período de tempo de 15 anos, eu só foco no hábito, né? No play football. State verbs with a modified meaning. Então a gente já viu nos outros formas contínuas que eu não posso usar o contínuo, a forma contínua, com o state verbs. Porque a forma contínua fala sobre uma ação em progresso. Se é uma ação em progresso, eu não posso colocar um verbo de estado em progresso. Só posso usar um verbo de estado se esse verbo modificar o seu significado. Mesma explicação para todos os contínuos que a gente já viu até agora. Então, basically the continuous forms is used to talk about an action in progress. Then, if you are using a state verb, not an action verb, the rule is that this verb is used in the simple form. But if you modify the meaning of the verb, then you can use it in the present perfect continuous. I've got a car. I've had a car. I've got a car. I have got a car. Meaning possess. Alright? The idea is, or you have a car, or you don't have a car. It's impossible for you to be having a car. But if you change the meaning of the verb, então assim, I've had ou I've got a car eu tenho um carro, tá? Então ou você tem ou você não tem. Não tem como você estar tendo um carro. Mas se você modifica o significado desse verbo to have e por trás desse verbo to have ele tem algum outro significado, como to eat aqui, né? I have been having breakfast, meaning to eat, daí você pode. I have been having breakfast for 1 hour, for example. And this is also going to be possible with to be as to behave, to think as to consider, to see as to have a meeting, e aí vai, tá? With prolonged action. Então vamos lá, a gente também, lá nos outros contínuos, a gente também trabalhou que existem 2 tipos de ação. Uma ação que se prolonga no tempo e alguma ação que é instantânea. Então, por exemplo, to play football, eu posso jogar futebol por 1 hora. To open a book, cara, isso é coisa de 1 segundo, né? To open a book. Você não vai ficar opening a book for 1 hour, né? Só se for um livro de pedra em que tenha que haver ali 10 pessoas para poder puxar o livro. Brincadeira, né? Mas vamos lá. Existem ali as ações que se prolongam no tempo e as ações que são instantâneas. Eu posso usar o Present Perfect Continuous com ambas? Pode. Mas as ações que são instantâneas, elas são mais difíceis de ser usadas no present, na forma contínua, né? Então vamos ver como é que ela funcionaria. Is it possible to use the Present Perfect Continuous with instantaneous actions? Yes, technically it is. I have been opening a book for 1 second. But check that the present perfect continuous emphasizes the period of time. So, there is no sense in doing that, as you won't be able to emphasize the length of time. Então, assim, se o present perfect continuous é para poder enfatizar o período de tempo, eu vou enfatizar 1 segundo. I have been opening the book for 1 second. Então, assim, não faz menor sentido
Mas assim, é gramaticalmente possível? É, você pode fazer isso. Mas não faz sentido nenhum. Esse é o ponto aí. Então assim, vamos sumarizar ali, né, resumir tudo de 3 ideias. A primeira é perfect is the best of. Então, present perfect is the best of present. Past perfect is the best of the past. Future perfect is the best of the future. Até mesmo present perfect continuous? Sim, porque eu estou enfatizando o período de tempo em que essa ação aconteceu, né? Então, assim, no fundo, o que eu estou querendo fazer é enfatizar todo o passado contínuo daquela ação que está em progresso naquele momento, não é? Mas essa ideia do past of vai ficar bem mais clara nos simples, né? Past perfect, present perfect e future perfect. A ideia do present. Então, se é present perfect continuous, é porque é present. Eu estou falando sobre o presente. Se é past perfect ou past perfect continuous, é porque é past. Eu estou falando do passado. E future perfect continuous é porque é future. Eu estou falando do passado. Então a palavra present ali não está à toa. Ela realmente representa presente. E o continuous é a mesma coisa. A palavra continuous não está lá à toa. Se é continuous, é para falar sobre uma ação em progresso. Quando? Depende. Se é presente, no presente. Se é passado, no momento no passado. Se é futuro, no momento no futuro. Mas é uma ação em progresso nesse tempo que você definiu. Ok? Bom, eu queria agradecer a teacher Vera Helena, lá de Minas Gerais. Por quê? Porque ela tem acompanhado e tem me dado muitas dicas ali, tem me corrigido, tem falado quando alguns vídeos entraram errado, o seu vídeo, o áudio ficou ruim, corrige essa palavra. Então teve alguns vídeos que eu corrigi ali por cima, porque ela falou para mim. Então assim, pô, eu precisaria muito agradecer ela, né? A escola dela é DH, Escola de Idiomas, é uma escola que já está há um tempo no mercado. Ela é pela Cambridge University, ela é certificada para dar o curso de proficiência no inglês. E o engraçado é que assim, ela já trabalhava com aulas online, né? Então agora, desde a pandemia, essas aulas online dela, na verdade, se tornaram mais fortes, né? Então, com a pandemia, basicamente, o que ela já fazia antes se tornou ali quase que um carro-chefe dela. Então, o contato dela é vh@escoladeidiomas@gmail.com. Estou fazendo propaganda? Eu fiquei pensando se estou fazendo propaganda. Estou fazendo propaganda gratuita, porque merece, pelo fato de ter me ajudado e ter me corrigido várias vezes e dado apoio a ele, ok? Pessoal, qualquer dúvida ou pergunta, e-mail lá para inglês para você 2@gmail.com. Tem o Instagram e também tem o Facebook. Então, pessoal, esse daí foi a explicação do Present Perfect Continuous, uma explicação mais longa para um tempo verbal mais complexo. E olha que o Present Perfect Continuous nem é tão complexo assim, porque a gente também tem esse tempo ali e a gente fala sobre esse assunto em português. O bicho vai pegar, na verdade, no próximo vídeo, que é o Present Perfect. E daí as explicações eu acho que vão ser bem mais longas aí, ok? Tá, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.